Então, turma, recapitulando o que nós já estudamos, né? Os povos da floresta amazônica, eles se reúnem em grupos que vivem na floresta amazônica, né? E além dos indígenas, há também os seringueiros. O que os seringueiros fazem? Eles extraem o látex das árvores, né? Tem também os castanheiros, que coletam as castanhas. E tem os ribeirinhos que vivem às margens do rio, né? Como nós estudamos também. São sociedades que a gente fala tradicionais porque eles utilizam os recursos da floresta de forma sustentável. O que isso significa? Eles usam, eles sabem usar os recursos dali, né? Eles têm um tempo de colheita, eles respeitam esse tempo, né? Não é como as outras pessoas gananciosas que vai lá usufruindo, né, de tudo sem se preocupar com plantio. Então, por isso que nós dizemos que é uma forma sustentável, porque eles usam os recursos que tem ali, mas eles usam isso sim de forma consciente, sem prejudicar aquela vegetação ali presente na região norte, tá bom? Do Amazonas. Eles têm uma cultura, né, gente? Que a cultura deles os saberes que eles têm são transmitidos de forma oral. Isso significa que ele é feito de geração em geração. Falando agora um pouquinho sobre vegetação, existem várias, né? Nós estudamos que a floresta amazônica, ela não é, a vegetação dela não é algo homogênea, não é homogêneo. Isso significa que ela tem diferentes vegetações presentes ali. Então, nós estudamos sobre a mata de terra firme, nós estudamos sobre a mata de várzea, nós estudamos sobre a mata de igapó, tá? Então, a mata de várzea, ela vai se situar nos terrenos mais altos, mais elevados, onde não ocorre inundações, né? Nos períodos de cheia dos rios, porque nós sabemos que há momentos ali da Amazônia que tem os períodos das cheias. Então, essa mata de terra firme significa isso. Ela é firme porque ela não tem esse contato com os períodos de cheia. Isso acontece porque ela está nas partes mais elevadas, tá bom? E não aparecem árvores ali, nela aparecem árvores altas, né? Uma das árvores que nós vimos também aí nessa vegetação de mata de terra firme é a castanheira, né? E falando sobre mata de várzea, diferentemente da mata de terra firme, né, gente? A mata de várzea, ela tá ali mais naquelas áreas que são alagadas. E diferentemente da mata de terra firme, né? Que quais são as árvores encontradas lá na mata de terra firme? As castanheiras, né? Já na mata de várzea, né, que situa ali, né, áreas que são alagadas, né, mas essas áreas alagadas, gente, é apenas nos períodos de cheia do rio, tá? Isso não é uma frequência, não significa que a mata de várzea está sempre alagada, não é isso, é só no período que os rios estão cheios, que é o período da cheia dos rios que nós falamos, né? Na mata de várzea, já não, as árvores encontradas ali já são diferentes da mata de terra firme, né? A mata de terra firme, recapitulando, nós temos as castanheiras. Na mata de várzea já é as seringueiras, né? Então, olha que diversidade para um lugar só. É uma vegetação, mas são várias características que essas vegetações apresentam, né? Então, a tia Bruna falou aqui sobre mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. Só, gente, que a mata de igapó é o seguinte, ela tá ali mais próximas aos rios. Ela tá na parte mais baixa, né? Que ó, aqui tá a mata de terra firme, mais alta. Ela não tem contato com os períodos de cheia, né, dos rios. Aqui mais abaixo tem a mata de várzea, que ela tem contato ali com os períodos, né, tem os períodos de cheia, mas ela só vai ter contato ali quando isso acontece realmente. E aqui em cima
são as castanheiras, mata de terra firme. Um pouquinho mais abaixo ali, na mata de várzea, nós temos as seringueiras e mais abaixo nós temos a mata de igapó. A mata de igapó, ela tá bem próxima ali dos rios, nos terrenos mais baixos. Isso significa que ali tá sempre alagado, né? Então nessa mata, elas são comuns, é muito comum encontrar espécies como Vitória régia, os cipós. Tá vendo? Vitória régia, cipós é diferente das árvores altas, que são as castanheiras, diferente que tem lá na mata da terra firme, que são da de várzea, que são as seringueiras, e diferentemente da mata de terra firme, que são as castanheiras. Para cada 3 vegetação dessa, cada uma delas tem uma característica totalmente diferente, tá bom? O Amazonas só tem esses 3 tipos de vegetação, né? Só esses 3 tipos, né? Não, nós não falamos lá no início deste vídeo aqui que o Amazonas, ele é considerado, ou ele não é considerado homogêneo. Significa o quê? Que ele tem outras características, né? Então, o Amazonas, ele tem uma biodiversidade surreal, gente. Então, nós temos outros, realmente, nós encontramos outros tipos de vegetação nesse lugar, né? Por exemplo, nós temos os manguezais, sabia? Nós temos os manguezais, nós temos o cerrado, nós temos o campos, tá? Os manguezais, eles ocorrem principalmente ali no litoral do estado do Pará e do Amapá, tá? E o cerrado, ele aparece nos estados de Tocantins. E já o campos, ele aparece ali principalmente no estado de Roraima, tá bom? Então, nós falamos bastante aqui sobre a questão da vegetação. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o Rio Amazonas. E aí, falando sobre o Rio Amazonas, né, gente? Vamos pensar, porque tudo tem um começo e tudo tem um fim, vamos dizer assim. O Rio Amazonas, ele não é diferente, porque, na verdade, nós temos impressão, né? A gente tem o costume de achar que o Rio Amazonas, ele é pertencente do Brasil, do nosso país, da região norte. Parece que ficou alguma característica, né? Mas, na verdade, o Rio Amazonas, ele tem sim o nome Amazonas, significa que é um rio próprio aqui do nosso país, da região norte. Mas o Rio Amazonas, ele nem nasce aqui no nosso país. O Rio Amazonas, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, lá no Peru. Só que lá no Peru ele tem um nome, e quando chega aqui no Brasil ele tem um outro nome. Lá no Peru, o Amazonas tem o nome de Ucayali e Maranon. Quando ele chega, ao entrar aqui no nosso país, no Brasil, o rio, ele passa a se chamar de Solimões, tá? Então, o encontro dos rios Negro e Solimões, eles dão origem ao Rio Amazonas. Então, quando nós usamos a expressão da nascente à foz, nascente é onde começa, onde nasce ali. Então, onde é que nasce esse Rio Amazonas, né? A nascente, ele se dá ali na Cordilheira dos Andes, né? Ali no Peru. Então, a gente fala assim, ó, da nascente à foz. O que significa foz? A nascente, a gente já sabe, o Rio Amazonas, ele nasce lá no Peru, na Cordilheira dos Andes. A foz é onde o rio... É o local, né, gente? Porque o rio não acaba assim, não. É o local onde o curso desta água, ela acaba. É onde o rio deságua, né? Então, da nascente... Por isso que a gente fala da nascente à foz, tá bom? Então, para não ter dúvida, né? Porque a gente tem essa mania de achar que o Rio Amazonas, ele pertence aqui, tudo aqui, né? Porque é um costume, na verdade, tá? Uma outra questão que nós usamos, um outro termo que nós usamos muito também, é quando a gente fala do Amazonas e seus afluentes. O que significa afluentes?
Afluentes, gente, significa alguma coisa de grande extensão, né? Uma coisa grande. Então, Rio Amazonas e seus afluentes significa que esses rios eles têm uma proporção muito grande, tá? Então, né, gente, o rio e seus afluentes, né, eles passam por ali, o principal meio de transporte da região norte. Vocês lembram qual que é o principal meio de transporte da região norte? As embarcações, tá? A partir, né, ali circulam as mercadorias, circulam pessoas, né, como vocês viram no primeiro vídeo que a tia Bruna postou, animadinho, vídeo animado, das crianças indo para a escola, né, então aquilo para eles é uma coisa normal. Como você não pega seu transporte escolar para ir para a escola, ou às vezes é de carro, ou vai de ônibus, então, lá eles não é comum para eles isso, o comum deles lá é ir para a escola de barco, né? Usar o meio de transporte deles lá é realmente as embarcações, tá? Então, gente, por exemplo, para ir de Manaus até Belém, as embarcações levam cerca de 5 dias, para vocês terem uma noção, tá? E é isso aí. Então, vocês aprenderam bastante coisa, né, hoje com relação à vegetação, né, ali dessa região, os rios e seus afluentes. Então, agora eu vou lançar uma atividade para vocês. O que vocês vão fazer? De tudo que foi falado aqui, vocês vão fazer um resumo de no mínimo 15 linhas, tá? Foram 2 vídeos, né? Tem bastante informação para vocês. E a tia Bruna quer ver se vocês estão afiadinhos, hein? Tudo que foi falado aqui, na verdade, é uma revisão do que vocês já viram. Então, vocês têm bastante informação, embasamento para poder fazer um resumo de 15 linhas aí no caderno de geografia. Lembre-se dos parágrafos, façam com a letra bem bonita, tá bom? Então é isso. Beijos da tia Bruna e até mais. Não se esqueçam, hein? Vocês vão falar das características da região norte, da vegetação, dos rios e seus afluentes. Eu quero ver vocês usando esses termos, tá? Da nascente à foz do rio, tá? Que a nascente, lembra? A nascente é onde que nasce esse rio? Já falou nesse vídeo. Onde que nasce? Esse rio deságua onde? Onde que é a foz dele? Também já falei tudo aqui. Então, vocês têm bastante informação aqui para capricharem aí nessa produção textual que vocês vão fazer no caderno de geografia, esse resumo, tá? Beijos da tia Bruna e até mais. Então, turma, só recapitulando o que a tia Bruna, né, falou, eu queria dar só mais um exemplo sobre afluente Foz, para não ter nenhuma dúvida, tá? Eu queria só acrescentar, que eu acho que antes a tia Bruna não acrescentou, vou acrescentar agora, que o afluente, né, além de ele ter essa característica de rios grandes, o afluente é o rio que deságua em outro rio, né? Então, são rios que desaguam em outros, tá bom? E a foz é onde o rio despeja suas águas, tá? Então, além de o afluente ter uma característica de grandes rios, né? Que é nosso rio Amazonas, ele tem essa característica também, tá bom? Que é como se fosse um encontro, outros rios se encontrando com esse nosso rio Amazonas, tá? Então, o afluente é o rio que deságua em outro rio, tá? Então, por isso que nós fazemos menção tem essa referência, né? Por exemplo, o rio Amazonas e seus afluentes, tá? É o rio Amazonas, né? E outros rios que deságua nesse rio Amazonas, tá? E a foz é onde
o rio ele despeja suas águas. Ficou bem entendido sobre esse conceito de afluente, foz? Ficou? Então, por isso que nós falamos, né, lá no início desse vídeo, o rio, né, da nascente à foz. E tem essa questão aí do afluente, só Tia Bruna tá falando muito sobre isso, porque pode gerar dúvida, tá bom? Aí eu trouxe mais um exemplo, só para vocês não terem nenhuma dúvida com relação a isso. E quando também vocês forem escrever a respeito, vocês saberem sobre o que vocês estão escrevendo, saberem usar esses termos certinhos, tá bom?